vamos fazer um react do react do meu vídeo? Zion Williamson vai sair da NBA de tanto comer. Essa aspas é um absurdo. O pai da aula de título. Gigante. Essa aspas é gigantesca. Vai! Quem pegou o hype do Zion antes da NBA lembra como ele realmente era o próximo LeBron. De todas as comparações que as pessoas fazem de quem vai ser a nova versão de lendas que passaram na NBA, o Zion provavelmente era o único que as comparações eram justas. Ele deveria ter sido o próximo rosto da NBA antes mesmo do Wembanyama. Corta pra 5 anos depois e a gente tem mais memes sobre ele ser gordo do que os highlights dele em quadro. Essa foto foi esculacho, bicho. Eu juro que eu só pesquisei. Zion Williamson fat. Moleque, quando eu vi essa foto, eu falei pro Drill e falei, mano, pega essa energia e manda bala na thumb. No ensino médio, o Zion já tinha 1,96 m e 120 kg. Acompanha os números do peso porque isso vai ser importante. Desde essa época, ele era absurdamente atlético e ninguém parava ele quando ele ia pra cesta. Ele não só pulava pra bandeja. É que ele nem parece tão pesado, né, mano? 360 com uma facilidade tão absurda que as cestas pareciam um metro de altura. Ele parava a internet todo jogo que ele jogava. Isso sem falar dos tocos, que pra um garoto que não era nem maior de idade, superava a defesa de muitos adultos da NBA. No seu último ano, ele teve médias de 36 pontos, 11 rebotes e 3 tocos por jogo. Tem atletas que não conseguem ter esses números nem na sua melhor partida. E ele tava fazendo isso de média. Só pela média de tocos, bicho. Isso daí, 3 tocos por jogo, você faz no 2K. Às vezes você nem faz, dependendo da build. E a média dele era 3. Já é absurdo um jogo com 3 tocos. Imagina a média. Isso mostra porque ele era chamado de novo LeBron desde aquela época. As médias do LeBron no último ano do ensino médio foram 31 pontos, 9 rebotes e 1 toco por jogo. O LeBron foi do ensino médio... Tem esse documentário lá no nosso Telegram, hein, que a gente assistiu. Do LeBron. Esse é o único ano que a gente More than game. Os dois antes deles entrarem na NBA. E ele chamava tanta atenção que vários jogadores da NBA já sabiam quem era Zion Williamson antes mesmo dele entrar na faculdade. Esse toco é... Se ele chegasse assim na NBA, nem um Wembanyama para ver. Até porque ele já estava jogando como um adulto, tendo só 16 anos. Em 2018, com o fim do ensino médio dele, praticamente todas as oportunidades possíveis estavam de portas abertas pro Zion entrar no time deles. E de todas as opções, ele escolheu a Universidade de Duke, que pra mim, pelo menos, é a melhor universidade para formar jogadores da NBA. Várias estrelas que tiveram carreiras absurdas. Kentucky também é boa. E a Duke é foda. Ele se juntou com R.J. Barrett e Cam Reddish, formando um dos trios mais letais de se jogar contra no universitário. Isso é uma coisa que eu acho curioso, mano, no negócio da faculdade, ó. R.J. Barrett a gente viu que evoluiu. Zion, a gente sabe o que tá acontecendo. O Cam Reddish, bicho, virou jogador de rotação na NBA. Só que esses três juntos amassavam no colegial. Mas que nem esses três, na teoria, estavam no mesmo nível ao ponto de ser um trio. E cada um evoluiu de um jeito. Esse daqui não tinha mais hype do que esse, tá com uma carreira mais saudável. Esse amassava todo mundo, mas não tá jogando. Esse era tão bom quanto esses caras, mas virou rotação. Não é doideira isso, bicho? Barrett e Cam Reddish, formando um dos trios mais letais de se jogar contra no universitário. Na faculdade, ele provavelmente atingiu uma das melhores formas da carreira dele, infelizmente, tendo médias de 23 pontos, 9 rebotes e 2 tocos por jogo. Ele quebrou o recorde de eficiência em cesta de 2 pontos, fazendo quase 75% de tudo que ele tentava, como praticamente ele ganhou todos os títulos que ele podia. Além de ele ganhar o título de atleta do ano do colegial, ele também ganhou o novato do ano da conferência ACC, a conferência que Duke joga, jogador do ano e MVP do torneio da conferência, nomeado time ideal como top 5 melhores jogadores do país e literalmente qualquer outro título que ele podia disputar. Eu tive que pedir pro ChatGPT falar pra mim tudo porque é coisa pra cá. Detalhe, ainda tem título cortado aqui embaixo. Era tanto título e nomeação que ele ganhou que eu vi 5 vídeos diferentes dele sobre ele no YouTube. Os 5 tinha título diferente. E por isso que eu pedi pro ChatGPT converter e mesmo assim ainda apareceu o título irrelevante que o ChatGPT me deu. Esse era o nível de absurdo que era o Zion. Caramba, o único título que ele não conseguiu ganhar foi de campeão, porque Duke foi eliminado no Elite 8. Isso é doideira, bicho. Tanto de prospect, tanto de próxima lenda, tanto de não sei o que ganha de tudo, mas não ganha o mais importante que é o título da NCAA, dá pra formar uma lista. E os caras estão estourados, alguns estão estouradaços no NBA, mas os caras não ganharam o maior título antes da NBA, mas ganharam tudo. Isso é doideira, tá ligado? Então que ele já tava com o nível pronto pra jogar na NBA. Inclusive ele mesmo. O primeiro ano dele em Duke foi o único ano que ele jogou no universitário, entrando para o draft em 2019, sendo draftado na primeira posição pelo New Orleans Pelicans. Curiosidade que talvez nem todos saibam, hoje em dia nenhum atleta mais vai do ensino médio pra NBA, igual o LeBron fez, igual o Kobe fez, porque colocaram uma regra que tem que jogar pelo menos um ano na universidade. Tantos futuras estrelas saíram do ensino médio e deu uma bosta, que os caras, o Jordan tá envolvido nisso, ele sendo dono do Wizards, que os caras obrigaram o seguinte, pelo menos um ano na faculdade, pra gente
gente ver se o cara não é uma falha. Depois pode draftar. No draft, alguns especialistas ficaram preocupados com a situação do Zion, que estava sendo draftado com 128 quilos. Caralho, 128. Só do que o Boban, que era aquele pivô gigante de absurdo, o amigo do... Pô, não tem que... Gente, caralho, que... Gente... Nossa, Moleque, 128 quilos, moleque. Pior que eu achava que 128 era de boa. Tipo assim, deu pro Zion. Mas eu não fazia ideia que 128 era tanto, até saber que o único jogador era o Bogdan. E ele é gigantesco. A física não permite. E a preocupação com peso é completamente compreensível, porque o Shaquille O'Neal, por exemplo. O Shaquille O'Neal, quando tava no auge da sua carreira jogando pelo Lakers, tava com 150 quilos. E mesmo ganhando 3 títulos naquela época, as pessoas já falavam pra ele que se ele fosse um pouco mais atlético, um pouco mais dedicado, ele e o Kobe poderiam ter ganhado muito mais do que só 3 títulos juntos. E até mesmo o Shaq, que foi um dos pivôs mais dominantes, era pivô, hein? Entrou na NBA pelo Orlando Magic, tava pesando 128 quilos no seu primeiro ano, mesmo peso do Zion, só que tendo 2 metros e 19 de altura. Caralho. O Zion tava entrando na NBA com 20 centímetros a menos e o mesmo peso do Shaq quando ele começou. Mano, foi por causa do Shaq que eu achei que o Zion não tava gordo quando entrou na NBA. Mas quando eu comecei a fazer o roteiro, quando eu vi que o Shaq entrou com o mesmo peso que ele, eu falei, não. Porque o Shaq com 150 quilos amassou todo mundo. Só que quando o cara que amassou todo mundo entrou no mesmo peso que o Zion, que não amassou ninguém ainda na NBA, eu falei, bicho, doideira. Quando que o Shaq era um pivô. O Zion, mesmo tendo a força pra jogar como pivô, é um forward, é um out. Então tudo mostra que ele realmente estava acima do peso pra um jogador como ele. Mesmo com essa preocupação, ninguém duvidava das habilidades dele. Era tudo uma questão de tempo pra ver se tudo que as pessoas viram no colegial ia acontecer também com ele jogando na NBA. As pessoas só teriam que esperar um pouco mais, já que ele não jogou a Summer League, que é como se fosse um mini campeonato da NBA, que os times colocam tanto as pessoas que foram draftadas, quanto os jogadores que têm menos tempo em quadra no time oficial, e até algumas pessoas que não estão no elenco principal, como atletas da D-League, já que o Zion ainda estava se recuperando da lesão do joelho dele, que quase foi pro gulag quando o tênis dele explodiu. Quem lembra Moleque, o tênis deles explodiu. Milhões de dólares. Mano, esse episódio da Nike, bicho, eu não vou falar porque eu acho que pode ser besteira. Porém, assumindo que eu posso estar muito errado, eu acho que foi na casa de 100 milhões que eles perderam em ação, mano. Eu posso estar confundindo o que fez a Nike perder 100 milhões, mas foi perto disso daí, bicho, doideira. Isso ele o tênis deles explodiu. Jogos e o pesadelo dele já começou aí. Porque a primeira coisa que falaram foi como ele tava com shape de barriguinha de pai de família, ao invés de parecer um atleta profissional. Mesmo assim, era tudo fun and games, porque as pessoas sabiam que mesmo com o peso dele, ele tinha muito jogo pra demonstrar. Esse jogo só ia demorar um pouco mais pra aparecer, porque ele não jogou o início da temporada regular. Só depois de 3 meses da temporada começar, a gente finalmente pôde ter o Zion em quadra, e ele finalmente mostrou que aguentava o tranco. No seu primeiro jogo, foram 22 pontos, 7 rebotes e 3 assistências, fazendo todos os 4 arremessos que ele chutou de 3. O que surpreendeu muita gente, já que o jogo dele era conhecido por sair correndo e enterrando, e ele no primeiro jogo fez todas as bolas de 3 pontos, o que ninguém esperava. Ele foi o primeiro jogador desde o Michael Jordan das suas primeiras 20 partidas, 16 delas fazer mais de 20 pontos, também quebrando seu recorde de pontos nos seus primeiros 24 jogos, além de ser o primeiro novato na história a fazer mais de 20 pontos nos seus 10 primeiros jogos seguidos. O jogo dele tava fino do fino para o novato, mesmo com a questão do peso que preocupava todo mundo, ele tava sendo constante, ele tava desenvolvendo o nível que todo mundo esperava da época do ensino médio e da faculdade. Toda a expectativa que ele tava jogando pra caralho, né, mano? Se ele tivesse saído saudável da faculdade, jogado a Summer League no início da temporada, com certeza ele teria jogado muito melhor do que o pouco que a gente viu no seu... O Zion entrou pesado, parado por lesão, fora do início, e mesmo assim quebrou recordes de novato, que nem eu falei aí sobre o Jordan. Imagina se esse moleque tivesse entrado na proporção ideal, botando entre aspas, porque eu tô pensando aqui o Shaq com o peso dele 20 centímetros a mais, ele ia atropelar todo mundo, bicho. Primeiro ano. Nessa época, o Pelicans também colocou a bunda pra trabalhar. O Brandon Ingram já tava consolidado como a outra estrela do time. O Lonzo Ball já tinha corrigido seu arremesso e tava chutando muito melhor. Além das peças de rotação, como o Josh Hart e o J.J. Redick, que hoje em dia é o treinador do Lakers, caso você não saiba, estavam cumprindo... Pô, mano, isso é bizarro, né? Pô, há 5 anos atrás, o J.J. Redick tava no Pelicans, tá ligado? E hoje ele é treinador, doideira. E o seu papel da rotação. Todo o trabalho que o Pelicans estava fazendo pra montar um time em volta do Zion tava começando a dar certo. No segundo ano, o Zion jogou 61 partidas, bem melhor. Que é bem bastante coisa. No seu primeiro ano, fazendo médias de 27 pontos, 4 Essa camisa do Pelicans é maneira. Sendo a maior média da sua carreira até hoje, tanto de pontos quanto de rebotes. O time ainda estava se desenvolvendo, nesse segundo ano eles acabaram
terminaram em 11º da conferência, não foram tão bem. Eles tinham muito caminho pela frente. Além do Pelicans, ainda tá trazendo novas pessoas para formar o elenco, como foi o CJ McCollum, que eles trouxeram do Trail Blazers. O plano do Pelicans para formar um time que podia disputar título em volta do Zion tava acontecendo. Porém, no seu terceiro ano na NBA, ele teve mais uma lesão, uma fratura no pé que fez simplesmente ele perder toda a temporada. Caralho. Essa lesão foi a novela que iniciou todo o drama em volta do Zion Williamson. É por causa desse episódio que os caras ficam com medo sempre que ele chega perto de um fast food, é brincadeira. E pra ficar em volta dele tem que ser um drama gigante. Pause. Caralho, eu sou muito babaca, viado. Essa piada foi completamente no improviso, bicho. Eu juro que eu não roteirizei. Foi um bagulho que eu falei na hora, eu juro pra vocês. Vamos ver. Anônimo Fezueli com $1. Boa noite, Psico. Gosto muito dos seus vídeos. Já maratonei todos, mas fico revendo eles durante o almoço e a janta. Um beijo nessa bunda, você não quer não? 2 meses pra ver se melhorava. E quando foi chegando o período final desses 2 meses, eles viram que a fratura tava pior e simplesmente tiraram ele dessa temporada. E tudo isso piorou a imagem do Zion, porque simplesmente durante esse período de lesão do pé, ele tava com 150 quilos. Em 2 anos de NBA, ele conseguiu engordar o que o Shaq levou 7 anos e 3 títulos pra conseguir. Se vocês forem agora no Google e pesquisarem Zion Fat, vocês vão ver cada atrocidade que os caras fizeram com ele nesse tempo que ele tava machucado. Eu vou até colocar meme, Zion Fat meme, pra vir o suco do suco. E beijo de paletó é muito bom, bicho. Ó, aqui, aqui. Essa é a capa do The Flying Mike, outro canal gringo muito bom. Por incrível que pareça, esse é o único que é realmente ele do jeito que ele tava naquela época. Esse daqui nem é o Zion, esse daqui é o jogador mais pesado da história da N1, que amassava todo mundo. É um dos caras que eu quero muito fazer vídeo sobre ele. E mesmo assim ele aparece na pesquisa. Olha isso, bicho. Cada esculacho, tá ligado? E 3 títulos pra conseguir. E com certeza as coisas não ficaram mais fácil pra ele quando nessa época que ele ganhou mais de 20 quilos, ele simplesmente aparece numa propaganda de refrigerante parecendo o pai aposentado do meu amigo Jonas. Olha... Isso tem que ser fake. Vou provar agora que não é. Dre WMV Fezueli com $1. Socorro pessoal. O Psico me paga 2 paçoca e um guaranazino pra fazer as tumbs. Ele tá reclamando, eu vou tranca em um diminuir porão. pra uma Socorro, paçoca. chat. Essa é a propaganda por completo. Levine, feeling it out a bit. From downtown, Rick. Hey, Zach, your mom called. You're not invited to Thanksgiving. Aliás, um cara comentou no react desse vídeo que tem literalmente uma bacia de nachos na frente. Ai, seria engraçado se não fosse decepcionante. Pança que esse maluco tem. Isso não é edição, isso não é inteligência artificial. É só um cara que comeu muito durante 2 anos. A parte mais triste da propaganda é que ele fez junto com o Zach LaVine, que é magrinho de rua e também era tão atlético quanto ele. E olha a diferença do Zach LaVine pro Zion Williamson. O cara ganhando milhões de dólares pra ser gordo e eu fazendo isso aqui de graça. Os Estados Unidos realmente tá muito avançado. E chegou num patamar tão absurdo que o Pelicans, quando acabou o primeiro contrato dele, decidiu renovar. E nessa renovação, simplesmente tinha uma cláusula sobre a quantidade de peso que ele deveria cumprir. Eles controlaram um controle de porcentagem de gordura pra ele não perder a grana dele. Mano, imagina você ser um atleta profissional que pra você ser pago, você tem que ter... A soma do seu peso mais gordura não pode passar X quilos. Tipo, não é só uma questão de você ser bom. Você tem que ser bom e não ser gigante. Caralho! Proibido comer, mano. Moleque, eu vou falar pra vocês, mano. Eu acho que meio que ficou por baixo do radar esse problema do peso do Zion pra mim, assim. A gente fala um pouco disso aqui, mano. Pior que esse lance do peso do Zion, que foi uma das coisas que eu peguei pra fazer vídeo, só vi os gringos falando. Realmente, tipo assim, tirando a questão dele ter quebrado o pé, de ele ter ficado fora, ou quando zoaram ele que ele tava dormindo na quadra, que aparece nesse vídeo aí o meme, só os gringos falou disso. De resto, passou batido aqui no Brasil mesmo. E a gente falou pra caramba do Zion, tá? Na época do hype dele. Não sei como passou batido, a gente falou pra canica dele, mas ninguém comentou sobre isso, nem eu que na época gravava pro YouTube ainda, mas enfim. A cláusula que ele não poderia passar de 135 quilos somando o peso mais a porcentagem de gordura corporal. Então, por exemplo, se ele tivesse 120 quilos e tivesse 10% de gordura corporal desses 120 quilos, o total dessa fórmula daria 132, 3 quilos abaixo do limite que ele não poderia passar. Os caras simplesmente tacaram uma fórmula na gordura do maluco. Isso nunca aconteceu antes na história da NBA como estrela. E mesmo parecendo uma doideira,
inteira da parte do Pelicans, o que sinceramente não é muito, porque o cara quebrou o pé, ficou fora da temporada e simplesmente ganhou 20 quilos. Aqui eu soltei o Eminem, tá? Como é que ele vai se recuperar se ele soltou o pé que ele aceita? Aqui eu virei o Eminem. Não sei se vocês sabem, o pé é a última parte que controla o nosso peso. Se você ganhar 20 quilos a mais, o seu pé vai ter 20 quilos a mais pra ter que aguentar enquanto ele tá fraturado. Esse foi o trecho que o Chuck falou ao vivo. Parece que eu e o Shaq tivemos um bebê. Aguentar enquanto ele tá fraturado. Pai Sanduí! O Pelicans precisava desse controle mais rígido com ele, porque sem ele o Pelicans era muito pior em quadra. Sem contar que o Pelicans estava montando um time para o Zion jogar. Todas as peças que vinham de fora era para complementar o jogo e dar apoio para ele em quadra. Enquanto na realidade ele ia perder mais uma temporada porque o maluco não para de comer. Agora, ser pesado, pelo que eu já vi de outros jogadores, não é um grande problema se você souber controlar. Eu tô comparando ele com o Shaq até agora, e ele teve 4 títulos da NBA. Mas o Shaq usava o peso ao seu favor, ele não ficou tantos jogos fora no Lakers e estava presente nos momentos mais importantes. E mesmo ganhando 3 títulos junto com Kobe, as pessoas ainda falavam que se ele fosse um pouco mais determinado e treinasse um pouco mais, eles poderiam ter ganhado muito mais do que 3 títulos. O Zion tava passando toda essa novela como um novato, perdendo sua 3ª temporada da NBA e ganhando 20 quilos da noite pro dia. Enquanto O cara comentou, o Zion tá comendo até o Pelicans. o Shaq usou o peso dele como uma arma, o Zion usou o peso dele como uma arma, carregou, puxou o ferrolho e botou na boca. E se você acha que eu tô falando besteira, Pô, mas calma aí, beleza, eu entendo. Mas o Zion recentemente... Pô, naquele jogo que ele jogou no play-in, ele não tava com esses 20 quilos a mais, tava? Não estava. Ele já tinha voltado, emagrecido, mas o lance que ele se machuca no último jogo que ele sai, o vídeo, a parte que ele se lesiona, que ele não joga o resto dos playoffs, ele não tava com o mesmo peso. Mas mesmo assim, a coxa dele não aguentou. Contra o Golden State, não foi? Caralho, mas ele ganhou 20 quilos em 4 meses? Sim. Na verdade, pelo que eu lembro de cabeça aqui, eu teria que abrir o roteiro pra ter certeza, ele não parou de comer quando entrou na NBA. Nem mesmo quando a gente viu ele na pré-temporada e depois demorou pra entrar, ele não parou de comer, desde aquela época. que é difícil controlar essa tentação que ele tem, principalmente agora. Alca comida, mano. Toda essa pressão sobre o peso dele valeu a pena, porque finalmente o Zion tava no melhor físico da vida dele. Ele jogou 70 jogos nessa temporada, Essa temporada quase foi conseguiu jogar a temporada inteira. Todas as pessoas que estavam criticando ele deram parabéns por ter conseguido superar essa adversidade. Ele não só conseguiu se manter presente nos jogos, como o Pelicans conseguiu ir pros playoffs. Eles acabaram sendo eliminados na primeira rodada por aquele time super jovem que finalmente mostrava sinais do elenco super promissor. Aquele time super jovem do Thunder. Eu achei que eu tinha falado isso na gravação, mas só na edição eu vi que eu não falei. Que eles têm hoje em dia, uma eliminação que eles sofreram sem o Zion, porque no jogo de play-in contra o Lakers que eles venceram, o Zion machucou a coxa mais uma vez. Mas pelo menos o Zion finalmente estava bem. Finalmente o elenco tava se encaixando. Aí, isso é o que eu falei, né? Tudo parecia que o futuro desse time ia ser brilhante mais pra frente. Eles conseguiram chegar nos playoffs mesmo sofrendo no play-in. No ano anterior, nem isso eles conseguiram. Porém, essa nova lesão na coxa iniciou mais um capítulo na vida de Zion. A lesão que ele teve na coxa piorou e o tempo estimado que deram pra ele voltar foi mudado pra indeterminado. Coincidentemente, a mesma coisa que aconteceu com o pé dele quando ele ganhou 150 quilos. E com status de indeterminado sobre a lesão dele, sem nenhuma previsão de quando ele pode voltar, tudo indica que parrudo é a palavra, ele parrudo. pode perder a temporada atual de novo. E o que voltou a preocupar todo mundo, que faz essa lesão da coxa ser um novo capítulo do drama do peso dele, é que ele postou um vídeo fazendo uma tatuagem nas costas que talvez você já tenha visto a maioria das páginas de basquete no Insta. Eu vi, tipo, 10 páginas postando exatamente a mesma coisa. Todo mundo viu esse vídeo da tatuagem. Esse é o quão polêmico é a questão do peso dele. Postou esse vídeo da nova tatuagem e preocupou muitas pessoas, porque não só parece que ele ganhou uns quilinhos de volta, ele tá mais parecido com o físico em New Orleans, na época Zion vai virar o gordão da XJ americano. do Summer League, que ele parecia um papai, do que o shape atlético que ele tava no início. Mano, olha essa do físico diferença. em New Orleans. Ó a pança que ele tá. Ele não tá mórbido, certo? Mas ó a pança que ele tá. Parece que ele ganhou uns quilinhos de volta, ele tá mais parecido com o físico em New Orleans, na época do Summer League, que ele parecia um papai, do que o shape E olha esse moleque, ele tava seco. coisas, ele simplesmente colocou um take de comida e um vídeo de tatuagem. A sua carreira toda você... Esse meme do Zion é o melhor
meme do basquete. Só perde pro LeBron dançando e a propaganda dele na piscina. Tirando isso, é o melhor meme do basquete, mano. Sofre porque os caras falam que você não fecha a boca tá pra nem parar de comer. empanado. E um vídeo sobre tatuagem, Não, você tá coloca uma comida que não tem nada a ver sobre tatuagem. Vocês podem achar que eu tô metendo louco por ter falado sobre isso, de ter aparecido 2 segundos comida. Mano, a chuva, não sei se é hate a palavra certa, com certeza tinha hate, mas a chuva de comentário negativo que ele recebeu só por ter colocado desnecessariamente um take da comida dele, segundos depois de ter mostrado a pança, mano, vocês não têm ideia, tipo assim, de verdade, minha opinião, o Zion não tá tendo uma gestão gerente ali, tipo o Hendrick, quando foi pro Real Madrid, e o manager dele falou pra ele falar Bob Charlton, o Zion tá precisando de um cara que faça ele falar Bob Charlton pro peso dele. E mais uma vez, o peso dele volta a assombrar ele como possível... Caralho, esse piquezinho aqui Esse é o take piquezinho da de pesada pesado. Mais uma na vez, Eu íntegra. sei porque eu sou pesado. O peso dele volta a assombrar ele como possível problema. Até porque se você vê como ele se lesionou no play-in, não foi nenhuma jogada absurda ou um contato muito forte. Ele simplesmente Ó, estava correndo no ataque e se machucou. Parece muito uma lesão que a coxa dele... comentaram que esse não era o lance. Esse é literalmente o mesmo vídeo. No play-in tá escrito play-in do último jogo do Lakers, antes de ele lesionar a coxa, que no vídeo mostra ele saindo por lesionar a coxa. E depois teve o playoffs, que eu falo depois, que eles são eliminados. E os caras... Não vai ter react nessa porra. Simplesmente não aguentou o tranco de correr. Não Uma aguentou, lesão que é mano. bem comum Não aguentou em o pessoas peso. que estão sedentárias, por exemplo, e voltam a fazer um exercício físico muito forte do dia pra noite. Não tô falando que é o caso dele, porque eu não sou médico, mas eu tô trazendo possibilidades. Principalmente Tipo, mano, olha a andada do dia pra pesada noite. que Não ele tô tem. falando que é o caso dele, porque Foi eu não isso. sou médico, mas eu tô trazendo. Ele corre, dá esse pulo, e aí depois disso ele põe a regata e fala assim, não aguento mais e sai do jogo. Tá Principalmente ligado? quando a gente vê que ele ganha uns quilinhos aí durante essa lesão. E eu sei que quando você tá machucado, fica mais difícil ainda continuar no físico que você tá. E eu falei que eu acho que é lesão de sedentarismo. Pra quem não sabe, eu trinquei o dedo na época que eu tava treinando o salto pra enterrada. Eu alcanço 2,96 m, mais ou menos. E aí eu fiquei 2 meses parado. Voltei pra jogar, cara, X1 com meu amigo sem ser se matando. Eu não conseguia pular sem minha coxa fazer assim, ó. Plá! Por isso que eu acho que era sedentarismo no caso. Não sedentarismo de ele estar gordo, sedentarismo de tipo assim, fez mais esforço do que a perna dele realmente era capaz de aguentar. Principalmente uma lesão na perna que tira a possibilidade de você fazer a maioria dos exercícios físicos que tem. Mas se você ouviu falar em uma parada chamada dieta, você consegue pelo menos manter o seu peso controlando o quanto você come. E para um atleta que é milionário, estrela do time, com acesso a todos os profissionais Caralho, possíveis, porra. o melhor É difícil defender, Zion. Desculpa. É muito inadmissível um atleta com prospecto desse passar por isso. Tem que ter terapia, tem que ter controle, tem que ter foco também. Eu acho que o Pelicans não tá cuidando disso. É grande parte como você investe tanto e você não tá controlando o seu atleta fora de quadra, uma punição, uma multa, alguma coisa igual tinha o contrato dele. E ao mesmo tempo eu acho que não dá pra falar que o Zion é um santo. Ele tem sim sua parcela de culpa como profissional, de não, mesmo podendo ser psicológico, ações ainda são ações. Ele poderia... Então, mas eu também acho que não dá pra gente falar que o Zion é um santo, mesmo sendo psicológico. Claro que se for psicológico, ele precisa de apoio. Ele falou no podcast, é que no React cortou essa parte, mas ele falou no podcast de Uber Arenas que ele quer comer muito agora que ele tem dinheiro, porque ele não tinha essa oportunidade antes. Então ele sabe que ele tá comendo muito, tá ligado? Desculpa pra aparecer com mais peso nesse período que ele tá machucado, que não seja falta de disciplina. Mesmo que possa haver uma falha do time de acompanhar o peso dele nesse processo, ele mesmo por vontade própria tem condições de arranjar um profissional. E se a lesão indeterminada dele for alterada pra fora da temporada definitivamente, e ele mais uma vez aparecer com 150 quilos igual quando fraturou o pé, pode ter certeza que o cenário da carreira dele vai piorar muito mais do que na época que ele fraturou o pé. O Pelicans Pô, agora deixa eu levantar uma discussão aqui. Recentemente, pra você que não acompanha, você que é do futebol, né? Deixa o teu boa noite aí. Até onde isso é verdade, que nós temos o único torcedor do Reclamou no que eu chat dei aí. R$2, me chamando de pobre, mas quem vive de doação é você. Deve ter mais hambúrguer e pita. Amamentador do Juki que mandou R$2. Amamentador, aí não. O Zion deve ter mais hambúrguer e pizza na geladeira do que ponto-se na carreira. que isso, é Já esculacho. produzia esperança nele dar a volta a Mocota Pô, SLK. pior que ele é um cara que eu ainda tenho esperança, porque quando todo mundo perdeu a esperança dele, que ele tava mórbido, ele foi e amassou todo mundo. Não é uma questão de quadra mais, não é uma questão de basquete, tá ligado? É uma questão fora quadra agora. O Pelicano de Nova Já pode Orleans,
que é o Rio de Janeiro dos Estados Unidos, falou que ele tá disponível pra troca. Procede isso, mano? Então, eu vi isso também quando eu tava gravando, mas aí o vídeo mais recente falou que ele tava disponível, mas eles queriam insistir ainda. Não sei mais qual que é a versão verdadeira agora. O que eu acho que tá acontecendo mesmo é que a última coisa que eu vi foi que o Spurs estava interessado no Zion, mas ele já poderia ter vazado há tempo. Então acho que o Pelicans, ou que é uma coisa muito boa em troca dele, ou vai insistir nele ainda. Porque todo o trabalho do Pelicans foi em volta do Zion. Pelicans, legal, né? Mas, enfim, muito se diz, né? Até onde é verdade, até onde não é, não sei. Escolha na história da NBA a simplesmente ser dispensado pelo time que escolheu ele, o que seria completamente vergonhoso, sendo que a questão aqui é justamente o peso e não nenhum outro problema de doença ou psicológico. Pois é, mano. Mas o ciclo que a gente vê, infelizmente, é esse, dele se machucar, ficar um tempo fora e ninguém ter ideia de quanto tempo ele vai levar pra se recuperar e aparecer com uma pancinha maior do que antes. Pô, mas peraí, agora... Pô, acho que ele não levantou essa discussão aqui que deveria, né? Eu acho que é bem óbvio, na verdade, até o que eu vou falar. Pô, será que a compulsão dele, que deve ser compulsão, né? Só pode, não sou da área da saúde, mas deve ser. Se dá pelo fato dele ter muita lesão e ele desconta na comida, mané? Ou, assim, é só cara de pau mesmo que ele tá comendo traquinas todo dia? Tudo bem, que um traquininha de morango. É um traquininha de morango, né? Um traquininha de morango tomando um... Tá ligado? Um Guaravita. Todo dia, tá nem aí. O psicológico já foi pro caralho já? Nescauzinho? Antes. Eu espero que esse problema não se repita novamente para o Zion. São 5 anos de NBA onde ele só jogou 2, somando todas as partidas. Repita novamente para o Zion. São 5 anos de NBA onde ele só jogou 2, somando todas as partidas que ele teve na carreira. E ele tem um futuro brilhante pela frente que já foi atrapalhado pelo início da carreira e pela aquela... O mano falou uma coisa que é verdade. O foda é que a tatuagem do Zion é de um anime chamado Baki. Excelente comentário, viado. A fratura no pé. Agora que ele teve uma segunda chance... Olha isso, cara. Pra todo mundo que Caralho. ainda tem jogo, o mínimo que ele pode fazer é ter uma atenção com isso e não passar por esse ciclo novamente, pra literalmente não comer a sua saída da NBA. Ele tava destinado pra ser o novo LeBron James depois que O hype dele é absurdo, foi absurdo. Mas 5 anos depois, o jogo dele em quadra traz menos preocupação do que o jogo dele na cozinha. Eu espero que o Zion consiga voltar à sua carreira, o que todo mundo esperava no início dela, e sinceramente, tudo que eu desejo agora é que você se torne um membro do canal. Se você ficou Com só até R$5 aqui, por mês, outros você vídeos tem acesso antecipado aos vídeos, você também consegue aí ficar mais bonito para as pessoas que você quer. Gosta de mulher? Vai ficar mais bonito pra mulher. Gosta de homem? Vai ficar mais bonito pra homem. Você não tem ninguém pra vida e só quer ter mais amor por si próprio? Você vai ficar mais bonito pra você mesmo. É mais barato que o dólar, torne-se membro agora e tamo junto. E é isso aí pro pessoal do React aí. O vídeo da reação do meu React tá aí na descrição e o vídeo reagido ao React também tá na descrição. Você gostaria de ver o resto dessa live e as outras atrocidades que não foram parar nesse corte? Então vire membro do canal. Além de acesso ao VOD sempre que as lives acabam, você também recebe os vídeos normais que eu faço aqui no YouTube antes de todo mundo e por menos de um Guaraná 600ml você apoia eu continuar trazendo vídeos pra cá. Se não quiser fazer isso por mim, faz pela Chorella então. Esse é o vídeo que o YouTube acha que você quer assistir agora e esse é o último upload do canal se você achar que o YouTube tá mentindo pra você. Não deixa de se inscrever que é de graça, ativa o sininho pra receber a próxima live quando é ao vivo. Eu sou o PsicoABC, tamo junto, até a próxima, valeu, falou!